Seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da Revista Ampla, a revista das Unimedes do Estado do Paraná. Bom, para começar essa conversa, você sabe por quanto tempo tem que guardar um exame laboratorial? E se um médico pediu o mesmo exame que outro pediu recentemente? Você deve fazer, não deve? Como que funciona? Eu me chamo Louise Fiala e para responder a essas perguntas e tantas outras, hoje eu recebo aqui a gerente da Atenção à Saúde da Unimed Paraná, Ariane Gaio, e a gerente de Operações e Regulação em Saúde, Lúcia Cristina Manoel de Macedo. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, essas perguntas iniciais, elas estão diretamente relacionadas à maneira como a gente gerencia a nossa saúde, né? Doutora, falando desse ponto de vista de gerenciamento, qual que é o intuito de realizar um exame? Para diagnosticar uma doença, a gente sempre precisa fazer um exame? Qual que é realmente a indicação dele? Para a indicação do exame vem da avaliação médica, né, no complemento de uma avaliação médica, tanto que nós denominamos de exames complementares, né? Então, é muito importante que o paciente, o médico, tenham ciência, né, da importância de uma anamnese bem feita, colher a história clínica daquele paciente, história, né, pessoal, familiar, e um bom exame físico complementar também à consulta, e aí na necessidade, né, da investigação de algum ponto que chame atenção na história ou no exame físico, aí sim a solicitação de um exame complementar para investigar aquele ponto especificamente, né? E assim, digamos que a gente está ali fazendo um tratamento com médicos diferentes e dois médicos pedem o mesmo exame num curto período de tempo. Como que a gente deve prosseguir nesse momento? A gente fala alguma coisa, a gente não faz? Tem alguma orientação nesse sentido? O ideal é sempre que o paciente sinalize, né? Porque, por exemplo, se é uma primeira consulta, o médico pode não saber se ele realizou ou não realizou o exame. Habitualmente, os médicos questionam: o senhor fez, ou senhora fez esse exame recentemente, ou já fez esse exame alguma vez? E aí o paciente, né, remete aí aquele período que ele fez o exame, pode comentar. E o ideal é que ele realmente tem esse histórico disponível, né, com a guarda do exame, para que possa trazer para avaliação desse novo profissional. Bom, e aproveitando já o gancho da doutora, existe alguma regra de por quanto tempo a gente precisa guardar o exame? Não sei se a Ariane quiser complementar também. E se tem alguma diferença, por exemplo, um exame de sangue é por tanto tempo, uma ressonância é por outro período de tempo. Tem alguma orientação ou a gente guarda o tempo que a gente acha necessário? Do ponto de vista legal, né, assim, legal médico, o CFM ele orienta, existe inclusive lei específica para isso, que há necessidade de guarda de documentos médicos por 20 anos. Né? Então, o Nossa. prontuário médico ele deve ser guardado por 20 anos para os médicos, por exemplo, que atuam em consultório, ou mesmo para os hospitais que guardam esses documentos dos pacientes. Agora, do ponto de vista pessoal, né, por quanto tempo um paciente deve ou não guardar os seus exames, até a Ariane pode complementar, vai depender muito se ele teve uma patologia diagnosticada e aquela patologia tem um processo evolutivo. Então, para ter aquele estudo, a referência, né, das alterações anteriores, é importante que ele guarde esses exames, né, principalmente os exames de imagem. Exames laboratoriais, habitualmente você tem o histórico. Hoje em dia, a gente já tem disponível todo o histórico evolutivo desses exames. Né? Muito mais Então, fácil hoje é em dia, muito né? mais fácil. Um complemento importante que eu vejo assim de todo esse contexto é, primeiro, ter um médico de referência ajuda muito nisso, porque ele tem o histórico, como nós mencionamos. Nos resultados laboratoriais que vêm os antecedentes, né, mas para isso é importante que os exames sejam realizados de preferência sempre no mesmo local, porque fica muito mais interessante até mesmo manter esse histórico ali no laboratório. Né? Também tem, desculpa te interromper, tem alguma coisa no sentido de referência de um laboratório e de outro ser diferente, ou é mais por ter um histórico guardado mesmo? Na verdade, isso vai muito de local para local, né? De um modo geral, existe RDCs da Anvisa que diz como os exames devem ser processados, que tipo de técnica é utilizada para os resultados. Então, de um modo geral, quando você tem um laboratório que está com alvará de funcionamento, entende-se que ele está preparado para fazer aquelas análises e com os parâmetros que são científicos e são exigidos ali. Então, claro que, eventualmente, o profissional médico pode, sim, direcionar, eventualmente, porque conhece o prazo, pode ser mais rápido, ele tem um acesso. Hoje em dia, os médicos que solicitam os exames têm acesso no seu prontuário eletrônico ali para analisar. Então, esse tipo de
de manejo é interessante se conhecer. Mas o paciente precisa também ter tranquilidade para fazer as perguntas para o médico. Sim, né? importante. Recentemente nós colocamos lá essa aplicação dos 10 dicas para ser um bom paciente, que vale a pena resgatar aqui, que é ele poder observar a saúde dele, registrar sinais e sintomas, perguntar para o médico dele qual é o objetivo principal da realização daquele exame. Normalmente, exames laboratoriais, se ele não está fazendo um tratamento, a gente pode dizer assim que em menos de 90 dias talvez não seja interessante fazer essa realização, a não ser que ele esteja fazendo um acompanhamento específico. Exames de imagem, para alguns tipos de exames, pelo menos 5 anos, né? O caso das colonoscopias, guardar esse documento. Hoje em dia tem uma facilidade que é poder armazenar isso não em papel, Sim. mas para isso também tem que, o próprio paciente tem que ser bem orientado para isso, porque não é tão simples quanto baixar alguma outra coisa no celular, mas são facilidades que contribuem, inclusive, para quando ele vai num outro profissional, ele poder dizer, né, olha, eu já fiz esse exame, tá aqui o meu resultado, porque pode ser que seja um profissional em outra cidade, em outro, né, estabelecimento, e às vezes esquece de levar. Sim. Então, esse comportamento diferente que nós estamos até tentando ajudar que as pessoas tenham, para que ela concentre a maior parte das informações a respeito da saúde dela para facilitar o manejo. Evitar também, que é uma coisa que nós colocamos, evitar buscar querer realizar exames que alguém fez em uma outra circunstância, né, e acaba utilizando muito do tempo da consulta, querendo saber informações de exames que, na prática, eles não vão trazer nenhum histórico interessante. Evitar esse tipo de... É uma falsa ideia de que quantidade de exames pode representar um bom cuidado com a saúde, e não necessariamente isso é verdade. Às vezes gera até um incômodo. Nossa, eu fui na consulta e o médico não me pediu um exame? Como assim? Então, é muito nesse sentido, né? E falando até de excesso de exame, então, com essa questão de, às vezes, uma repetição indevida de um exame, como vocês citaram, existe algum risco que é oferecido à saúde, você fazer o mesmo exame mais do que o necessário? De repente, não sei, fazer exame de sangue, muito exame de sangue tem algum problema, fazer muita ressonância oferece algum risco. Tem alguma coisa nesse sentido também? Tem, na verdade, principalmente exames de imagem com exposição à radiação, que não seria aplicável, exceto naqueles casos em que realmente é necessário que se faça com um tempo de intervalo menor. Exames de sangue, dá a impressão que é uma quantidade pequena de sangue, mas na verdade não é. E um desperdício do sistema como um todo, porque isso gera custo, né? Falando mais do ponto de vista do paciente, o paciente paga a coparticipação pela realização desses exames, muitas vezes nem vai atrás para buscar o resultado. Tem um percentual grande de exames que são realizados e que muitas vezes não se vai buscar, não pega lá o laudo, etc. E é um dado interessante isso, né? E pode ter um risco realmente até mesmo de diagnósticos que não tem um desfecho. A doutora Lúcia consegue falar melhor do que eu essa parte. Só complementando essa questão que é muito importante, né? Primeiro é o impacto para o sistema, né? Como a Ariane falou, existe um desperdício aí estimado da ordem de 30%. É muita né, coisa, de solicitações, de execuções desnecessárias. Né? Do ponto de vista do paciente, se você fizer um exame desnecessário e vamos que encontre alguma questão, aquilo vai causar ansiedade, angústia, né? Pode até levar a intervenções desnecessárias. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter com a boa prática assistencial. Né? Existe, inclusive, uma iniciativa que nasceu nos Estados Unidos, mas já tem o capítulo Brasil também, que é o Choosing Wisely, né? Que é justamente foi pesquisado, né, inclusive com população leiga e entre os próprios médicos, os principais motivos de solicitações desnecessárias, excessivas de exames e procedimentos, e chegaram em alguns percentuais e algumas informações bem interessantes, que é justamente, né, o que a Ariane comentou. O paciente que procura na internet, né, joga lá o sintoma, um determinado sintoma, e o que está indicado, e aí ele chega no consultório médico, insiste com o médico que aquele exame precisa ser solicitado, e o médico, às vezes, para agradar o paciente, acaba solicitando. Mas isso pode ser combatido com a segurança que o médico passa para o paciente. Né? Então, eu, como pediatra, por exemplo, quantas vezes atendi um resfriado ou uma gripe, né, que a gente sabe que tem uma origem viral, na grande maioria das vezes, você não tem complicação bacteriana,
E eu prescrevia sintomático somente, ou uma diarreia viral, que você não prescreve antibiótico, só hidratação oral e sintomático, e o paciente, mas você tem que passar essa segurança para o paciente. Você tem que dedicar um tempo para orientar o paciente, né? Então, isso é muito importante. E, às vezes, o médico com receio ou com tempo escasso para conversar com o paciente, para orientá-lo, ele acaba solicitando exames mais do que o necessário, né? Então, essa é uma questão bem importante. Isso vai impactar em toda a cadeia da saúde suplementar, né? Vai impactar em alocação equivocada dos recursos também, né? Sim. É porque a gente falou sobre a informação ali ser fácil o acesso, por exemplo, de guardar os exames, que a gente fala da internet, só que tem o outro lado da internet, que é justamente esse, que a Ariane já tinha comentado, a doutora citou agora, que a pessoa vai buscar e ela sai da internet com uma gama de doenças que ela tem. E tem gente que chega e insiste, não, eu tenho isso que está escrito aqui, Sim, né? exato. E daí gera esse problema, até dessa relação de confiança mesmo, né? E é interessante lembrar, e sempre que a gente tem oportunidade como profissional de saúde, tem que lembrar que um dado isoladamente não significa muita coisa. Então, claro, isso que nós comentamos da confiança, relação, ter um médico de referência, né? Poder esclarecer as dúvidas, mas associar um determinado resultado a um contexto, porque, por exemplo, vou citar um exemplo que acontece no dia a dia. O dímero D foi um exame muito falado e muito realizado por conta da Covid-19. Então, hoje tem algumas pessoas que entendem que de tempos em tempos ela precisa fazer, mas não necessariamente, né? Ele tem que estar associado, e já vi situações assim, a pessoa vai lá, particular, paga o exame, faz, e aí ela vê que tem uma alteração e ela se desespera, mas aquilo tem que estar dentro de um contexto. Então, essa ânsia que nós temos e essa falsa ideia de que eu estou me cuidando, por isso eu preciso realizar um monte de exames, ela precisa estar associada com um hábito de vida saudável, com outras questões do dia a dia que realmente vão fazer com que a pessoa tenha uma vida, um cuidado maior com a sua saúde, né? Até em relação a isso, tinha uma pergunta que eu tinha separado, que um estudo bem recente, ele apontou que aumentou o consumo de suplemento, complexo vitamínico, tudo mais. E muitas pessoas começam a tomar realmente por conta. Qual que é o risco disso voltado à situação assim? A pessoa pode querer fazer um exame só para ver se a vitamina tá boa porque ela quer comprar aquela vitamina. Ou pior, né? Compra sem nem saber o que está acontecendo. Quando que realmente é indicado um exame que vá fazer esse rastreio de nutrientes específicos? Também depende de um contexto? Primeira coisa, ele precisa ouvir o profissional médico para entender se aquilo realmente é necessário. Aí a gente remete a essa fonte da internet, né? A internet tem divulgado muita coisa, muita propaganda em cima disso. E eu entendo que, num primeiro momento, a gente precisa ouvir os profissionais que estão afeitos a essa informação com qualidade. Porque trazem como se fosse uma receita milagrosa para você curar o cansaço, né? E a pessoa não dorme bem, não tem hábito de vida saudável e acha que num vidrinho vai ter tudo o que precisa, E né? existe risco. Tudo tem risco, o laboratório que foi feito, né? Assim, qual é a indústria farmacêutica que está oferecendo? Claro que existe toda uma cultura em relação a essa questão. Em relação a esse item, é interessante, assim, porque, como você falou, né, essa pesquisa demonstrou, inclusive, que só no primeiro semestre de 2024 houve um aumento de 12% de consumo de suplementos vitamínicos e alimentares também em relação ao ano anterior. Isso tem sido no crescente. A gente tem observado realmente as pessoas, né, essa questão do anti-aging, né, de medicinas, novas formas aí de atendimento, medicina integrativa e tudo mais, uma solicitação bastante exagerada de exames complementares. E eu gostaria de salientar assim, desde que o paciente identifique uma situação realmente de deficiência ou uma situação específica, o monitoramento é necessário, mas ele tem que ser calcado na orientação do profissional que está monitorando, né? Seja o médico, seja o nutricionista, né? Então, e também, por exemplo, quando existe a deficiência e existe uma dosagem acima do habitual, aliás, uma prescrição de uma dose acima do habitual, aí sim é necessário monitoramento. Por exemplo, a suplementação de vitamina D, suplementação de vitamina A, B12, né? Quando você tem a necessidade de uma suplementação em dose reforçada, aí sim o monitoramento, mas não é todo mês. Sim, porque tem gente que acha que é isso. Todo mês eu quero assim, fazer não para ver faz se tá sentido certo. você fazer uma dosagem com intervalo menor, por exemplo, de 4 meses, né? A não ser em situações muito específicas, né? Pacientes muito debilitados, acompanhamento quimioterápico, mas são situações muito específicas. Na maioria das vezes,
existe assim um período mínimo aceitável, né, para acompanhamento. Sem contar que esses suplementos, por exemplo, creatina, que é algo que está em voga, né, para recuperação muscular. A creatina, o mais importante nem é o monitoramento, mas sim a hidratação. Né? Então, é importante que o paciente tenha essa orientação, né, que a pessoa tenha essa orientação, e não fique aí se alicerçando em solicitações de exames ou procedimentos desnecessários para acompanhamento. Sim. Né? E tudo isso baseado realmente na consulta médica, num médico de confiança, numa relação bem estruturada ali de médico-paciente. E né? qual é o objetivo que se pretende também? É importante isso, principalmente em relação a suplementos e etc., porque nós temos como pacientes, a gente tem um péssimo hábito de querer resultados rápidos sem o nosso esforço atrelado. E aí se busca outras alternativas, não que ele seja ruim de forma alguma. Né? Isso é o médico, o profissional ali, o nutricionista vai orientar bem. Mas alinhar muito a expectativa do resultado que se pretende com esses suplementos e qual é o foco. Porque senão a indústria também ajuda muito a estimular que você consuma isso, de que isso realmente vai resolver uma série de questões que poderiam ser resolvidas de outra maneira, mas que exigem um esforço maior do ser humano, né? E a gente tem uma tendência natural a desviar daquilo que exige um pouco mais de nós e buscar algo alternativo. Com certeza. Bom, e indo para o outro lado, assim, numa contrapartida do excesso, existe algum risco daquele paciente que às vezes não faz o exame solicitado, até mesmo falando de alguns exames de rastreio de algumas doenças específicas? Olhando para esse outro lado, também isso pode oferecer um risco de você não fazer o exame que está indicado para a tua faixa etária, os exames que são ali, digamos, entre aspas, obrigatórios? Esse é um dos desafios que a gente tem enquanto operadora de saúde, porque tentar organizar um pouco essa utilização, porque tem exames que são extremamente importantes serem realizados num determinado momento, né? E nós sabemos que existe resistência para essas realizações, a depender dos tipos de exame. Então, é um trabalho também muito forte que nós, então, enquanto operadora, também tentamos estimular ali, por exemplo, nos programas de saúde, mostrando a necessidade de se realizar aqueles exames e o porquê que ele precisa ser realizado. É claro que muitas vezes o próprio paciente não quer fazer porque também não gostaria, tem medo de fazer. Não quer descobrir nada. Não quer descobrir nada e está se sentindo bem, mas existem muitas doenças silenciosas que realmente não se manifestam ali e precisam ser investigadas, porque isso tem todo um arcabouço científico que demonstra a necessidade de fazer aqueles exames. Né? E quanto antes você conseguir descobrir qualquer coisa que tenha indicação real, melhor, né? Sem também. Dúvida, sem dúvida. Isso que a Ariane comentou é muito importante, né? Por exemplo, em populações selecionadas, né? Você fazer o rastreamento, por exemplo, do câncer de mama, que é o câncer mais comum, né, na população feminina, em pessoas, né, que têm indicação, faixa etária, histórico familiar, uma série de quesitos, de critérios que acabam demandando esse tipo de rastreamento. O próprio câncer de cólon, né? Fazer uma colonoscopia que já ela é bem menos popular, digamos assim, porque ela é mais intervencionista, né? E demanda... Então, muitas pessoas têm receio, têm medo de fazer e acabam postergando um diagnóstico por esse receio, né? O próprio câncer de próstata, um exame de próstata bem feito, né? E também é algo que pode ser altamente, assim, de bom tom, fazer um acompanhamento frequente para você ter uma investigação precoce, né? Aliás, um diagnóstico precoce. Sim, até recentemente, num evento que aconteceu agora da Unimed, teve um case da Unimed de Londrina, que estavam falando sobre rastreio de câncer de mama. E lá, a doutora Rose, ela trouxe dados que apontavam que tinham mulheres com exame atrasado há 18 anos. Então, isso a gente até comentou um pouco sobre a saúde das operadoras, isso também impacta, porque além da saúde, o bem-estar do beneficiário, essa demora em, às vezes, descobrir alguma coisa e tratar precocemente também vai trazer um monte de prejuízo para todo mundo que está envolvido, né? É um dado nesse mesmo evento, eu acho que é importante até citar, na última apresentação que teve, falando sobre, enfim, né, o potencial da inteligência artificial na precisão da saúde e tal, um dado importante de pessoas que fizeram exames e não foram buscar o resultado, e 5 anos depois descobriu que, na verdade, lá no primeiro exame já tinha apontado uma situação que poderia ter sido manejada de uma forma diferente. Então, nós temos um exemplo muito próximo, que acho que podemos comentar aqui, que é toda a campanha do colo retal, que foi feita para um público específico, né, dos médicos cooperados,
com uma série de ações para facilitar essa realização, focado exatamente nesse grupo selecionado, quer dizer, que é elegível para fazer esse exame. Nós tivemos uma baixa adesão, muito embora tem ali já mapeado casos de sucesso, de diagnóstico precoce, e que isso já conforta todo o empenho que foi na campanha, mas ainda com um número bem expressivo de profissionais da saúde que estão elegíveis para a realização do exame, mas não o fizeram. Então, isso mostra qual é o tamanho do desafio que nós temos ali de conscientização, né? E aquilo, enquanto a pessoa está se sentindo bem, ela entende que não é necessário determinadas questões. Sim, daí a gente volta a falar de prevenção, né? Que a gente sempre bate na tecla de prevenção. É difícil mesmo. É muito difícil porque é uma cultura, né? Igual a gente falou de mudança de hábito, que demanda esforço, a prevenção também demanda esforço, e as pessoas estão ali numa zona de conforto, não adianta, né? Bom, e assim, as senhoras, como gestoras de saúde, se pudessem trazer recomendações para esse uso mais consciente dos recursos que a gente tem à disposição, tanto do ponto de vista médico como do paciente, que recomendações seriam essas? Bom, começando do ponto de vista médico, né, eu vejo que assim, o principal é ouvir o paciente, né? Uma boa anamnese, um bom exame físico, né, vai te direcionar para os exames complementares necessários, né? Uma boa orientação ao paciente, realmente dedicar o tempo para essa ponderação e essa persuasão, né, que é necessário que o médico faça. Óbvio que o médico é super importante que ele esteja muito atualizado, né, da prática, das melhores, dos guidelines, dos próprios protocolos assistenciais para que a determinada patologia, então isso é fundamental, né, e que ele realmente pondere essas questões com o paciente, então que ele transmita essa segurança de que ele está atualizado o suficiente, seguro o suficiente para solicitar apenas aqueles exames, né, que fazem parte realmente do diagnóstico que ele está investigando. Bom, o médico vai ouvir o paciente tem que falar as coisas importantes, né? Com certeza. Então, ele ter esse cuidado, nessas recomendações que nós colocamos ali das dicas dos pacientes, um item que eu entendo que é bem importante é conhecer, é um autoconhecimento. Teve alguma situação diferente que chamou a atenção, anota. Claro, o nosso dia a dia é bem corrido, às vezes esqueceu que há um mês atrás tive um sintoma diferenciado. Lembrar que o histórico familiar ele tem um peso muito importante na condução da saúde. Então, se tem esse histórico, é importante frisar para o médico, fazer as perguntas adequadas, evitar de fazer buscas nas redes sociais. Isso atrapalha muito, né? Acaba consumindo o tempo da consulta médica com situações que poderiam ser canalizadas para aquilo que ele realmente precisa, né? Não sair com dúvida da consulta e entender o que realmente se quer. Fazer essa pergunta para o profissional, né? O que eu vou conseguir identificar com a realização desses exames para entender se realmente eles são necessários ou não. Uma vez que eles sejam realizados, guardá-los, encaminhar, conseguir devolver isso para o profissional médico para que veja, porque às vezes acontece isso também, pegou o exame, depois não volta na consulta, depois de 3 meses, lembrou, aí tem que fazer tudo de novo. Então, esses bons hábitos como um paciente ajuda muito também na relação médico-paciente. E isso vai ajudando que, juntos, eles possam construir um desenho mais adequado para a saúde, né? Bom, vocês querem complementar com mais alguma questão, alguma coisa que vocês sentiram que talvez a gente deixou passar, que não foi abordado? Eu acho que esse bate-papo me remeteu, tenho uma lembrança de uma situação que foi meio anedótica até, de um colega meu, né? Então, um amigo que foi morar fora, morou nos Estados Unidos, ele era funcionário da HSBC na época, acabou sendo expatriado, e ele tinha uma queixa de dor abdominal crônica e um processo de anemia crônica também, né? E aí ele foi investigado. Ele passou por uma série de intervenções, de exames, de avaliações, chegou a fazer biópsia hepática e não chegar a uma conclusão diagnóstica. E aí ele voltou para o Brasil e ele, né, queria uma indicação e tal. E aí eu acabei indicando uma professora nossa, da Universidade Federal, uma pessoa super renomada, né, super bem referenciada. Ele consultou com ela e ela só fez a anamnese no exame físico e daí no final da consulta ela falou, olha, como eu estou participando de um trabalho aí de investigação, eu vou fazer um exame que é uma fita, né, com você,
E só para complementar, mas solicitar uns exames específicos, era Crohn. Então, ninguém tinha descoberto ela antes. falou, Aham. a tua história, né, é altamente sugestivo aliás, desculpe, Crohn não, era uma doença celíaca. A tua história é altamente sugestiva, mas eu vou complementar com esse exame muito simples aqui, que eles estavam justamente testando o exame, né? E confirmou. Então, era uma doença celíaca, um paciente celíaco, passou por uma biópsia hepática. Imagina. Imagina a Sem- ansiedade que isso gerou para ele E também sem nesse definição processo, diagnóstica. Né? Nossa Senhora. Então, assim, a gente tem que ter bastante critério, né? Ouvir o paciente, ouvir a história dele, que é fundamental, o meio que ele vive, o que ele traz de história familiar, né? E para você criar realmente uma proposição diagnóstica. Acho que lembrar também que os bons médicos não são aqueles que mais pedem exames, né? A própria literatura traz aí que 20%, 30% das consultas é que realmente desencadeiam. Obviamente, a gente está falando assim de uma situação que você vai saudável ao consultório fazer a tua consulta de rotina. Então, é importante saber disso também, porque os pacientes muitas vezes têm essa ideia equivocada de que o bom médico é aquele que pede muitos exames. Quantas vezes nós já não ouvimos isso? Não, o médico, ele me ouviu, ele me examinou, mas ele não pediu nenhum exame. E fica desconfiado, né? E esse não é o ideal. Então, a gente vai ter que ir desconstruindo muito do que está no imaginário para poder as pessoas adotarem mais o seu posicionamento de responsabilidade com a sua própria saúde e poder, junto com um profissional, conduzir melhor. Bom, gente, muito obrigada por terem topado participar dessa conversa. Estejam à vontade para voltar em outras ocasiões, tá bom? E esse foi mais um episódio do podcast Saúde Sem Complicação. Esse episódio e todos os outros você confere no site da Revista Ampla, no YouTube e também no Spotify. Obrigada e até a próxima!